Glória a Deus. Querida, abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Quero ministrar uma palavra no teu coração. Amém. Pessoal que está em casa, no nome de Jesus, você é o responsável pela ordem do culto, responsável por criar um ambiente propício para o culto ao Senhor. Amém. Não perca nada. Tudo que Deus tem para falar conosco é importante. Amém? Então a palavra de hoje ela é muito importante, querida. Muito importante mesmo. Então, decide no teu coração, tanto você que está aqui no salão, quanto você que está em casa, que você vai participar. Que você vai se entregar de coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Pai, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez. Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou no nosso coração aqui neste lugar. O Senhor já destronou, ó Deus, todo aquele que no teu lugar estava tentando, ó Deus, se apossar do nosso coração. O Senhor já limpou. E nós, ó Pai, decidimos que nós iremos nos submeter a Ti. E que estamos com o nosso coração abertos, prontos para Te ouvir, prontos para sermos ministrados pela Tua palavra, nessa noite sermos transformados por ela. No nome de Jesus, Pai, toma cada coração agora. E no nome de Jesus, meu Deus, enche com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Gênesis capítulo 12. Amém. Glória a Deus. Se prepare, eu quero que você, em nome de Jesus, que você decida no teu coração que você não vai sair para tomar água, nem para ir no banheiro, nem quem está aqui, nem quem está em casa. Em nome de Jesus, não vai dar tempo de você sentir sede nem vontade de ir no banheiro. Em nome de Jesus. Amém? Capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 1 diz assim, no nome de Jesus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abaixa só um pouquinho o fundo, por favor. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Amém? Isso aqui é uma promessa de Deus para esse homem chamado Abrão. Amém? Uma palavra que Deus liberou para ele. E uma palavra que transformou a vida dele. Por quê? Não é por causa da palavra, mas porque ele creu nela. Amém? Ou não amém? Amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia um pouco mais na frente, mas deixa marcadinho aí no Gênesis, para a gente voltar depois. E abra comigo lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Depois de Salmo, tu vai achar Provérbios, Cantares, ou Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Amém? Capítulo 18 diz assim. Você vai procurando aí, irmão. Eu vou achando e já vou lendo. Amém? Anota. 18, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro,
E eis que ele estava fazendo o quê? Sobre as rodas. Verso 4, entenda, preste atenção. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão de quem? Na mão do oleiro, tornou a fazer dele um vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 6, não poderei eu fazer de quem? De vós. Como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém ou não amém? Glória a Deus. Querido, nós vemos no primeiro texto que nós lemos, Gênesis, a promessa que Deus deu para Abraão. Amém? Deus fez uma promessa para ele, dizendo, você vai sair da casa do teu pai, da terra, do meio da tua parentela, e vai, da tua família, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Que eu te mostrarei. Amém? Querido, tudo que Deus faz, eu quero que você entenda bem nessa noite. Preste bastante atenção. Tudo que Deus faz, fez ou fará, é para cumprir um propósito. Provérbios 16, versículo 4, diz que Deus criou todas as coisas para um determinado fim. Amém? Então, tudo que Deus faz, fez ou fará, Ele faz com um propósito, para cumprir um propósito em nós. Diga assim, para cumprir um propósito em mim. Agora, esse propósito é cumprido em mim ou em nós, mas não é para nós. Tudo que Deus faz, fez ou fará, é para cumprir um propósito em nós, para Ele. Não é para mim. Não é para você. Por isso, todas as vezes que você bater o pé por alguma coisa, você está errado. Por que você está errado? Porque Deus vai cumprir o propósito em você, mas não é para você. Se tem alguém que tem o direito de bater o pé, quem que é? É o próprio Deus. Então, nós só obedecemos, amém? Por que isso, querido? Porque olha só, tudo que Deus tem para nós já está pronto. A promessa, quando Ele nos deu, nós temos uma promessa sobre as nossas vidas, amém? Assim como Abraão tinha, não só uma, mas nós temos várias promessas sobre as nossas vidas, amém? Temos promessa de Deus para a nossa família, temos promessas de Deus para o nosso trabalho, temos promessa de Deus para as nossas finanças,
Temos promessa de Deus para o nosso ministério, amém? Temos promessa de Deus para a nossa cidade, temos promessa de Deus para o nosso país, temos promessa de Deus, querido, para os nossos amigos e familiares. Para tudo, nós temos promessa de Deus, amém? E promessas que Ele já nos deu, que Ele já nos entregou. E se Ele já nos entregou, então essas promessas nos pertencem. E pertence também a todos os nossos filhos e nossos descendentes. Que é o que está escrito no versículo 29 do capítulo 29 de Deuteronômio. Que diz que a palavra encoberta pertence somente a Deus. Mas a revelada pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Amém? Então a promessa que nós temos promessa que Ele já nos entregou, que pertence a nós. E tem promessa que eu tenho certeza que você nem se lembra mais disso. Nem se lembra mais dessa promessa. Então a promessa está pronta. Outra coisa que está pronta, a minha Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo dizendo: bendita seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então a promessa que Ele nos deu, quando Ele nos deu, estava pronta. E o cumprimento dessa promessa já está pronto. O cumprimento da promessa está pronto, querido. Quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, a terra para onde Abraão iria já estava pronta. Quando Deus falou: sai do meio da casa do teu pai, sai da tua parentela, a terra já estava pronta. O cumprimento da promessa já existia. Amém ou não amém? Querido, por que já existia? Porque tudo isso é Deus. É Deus. Por quê? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, você não precisa abrir, mas anote para você ler, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o quê? O sim. O que é o sim? É a promessa. Amém? Ao sim é a promessa. E por ele o amém. O amém é a conclusão. É o cumprimento da promessa. Amém? Para a glória de Deus. É para Ele, por nós. A promessa que Ele nos deu, que é o sim e o amém, que já está pronto, Ele quer cumprir em nós para a glória dEle. Cumpre-se em nós, o propósito cumpre-se em nós, mas é para a glória do Senhor. Amém? O que Ele cumpre em você não é para você, é para Ele. Amém? Outro verso, Filipenses 2, versículo 13, anota para você ler. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer. O querer aqui não é o teu querer, é o dele. É o querer dele. Ele opera o querer dele. E o querer dele é a promessa que ele te deu. É a promessa. Como o efetuar o cumprimento da promessa. Amém? Segundo a sua boa vontade, não a minha. Amém? E Apocalipse 22, 13, olha que interessante, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou a promessa e o cumprimento dela. Aí ele diz assim: eu sou o princípio e o fim. A promessa começa em mim e termina em mim. Aí ele diz ainda: o primeiro e o derradeiro. Ou seja, o primeiro é a promessa e o final, o derradeiro, é o cumprimento da promessa. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Amém ou não amém? Então, querido, o que Deus está dizendo para nós hoje, a bênção, a tua bênção, assim como a promessa que eu te dei, já está pronta. A bênção
o cumprimento da palavra, da promessa que eu te dei já está pronta. Não é só a promessa que eu te fiz que está pronta. Deus, quando Ele te prometeu, Ele não te prometeu nada que não estava pronto. Ele não prometeu para você algo que Ele ainda estava pensando em fazer. Ele não prometeu para você algo que Ele não sabia nem como fazer. Não, o que Ele prometeu para você já está pronto. Ele falou com você, Ele prometeu para você, então está pronto. Amém? Porém, querido, entenda, a bênção sempre estará pronta para nós. Porém, nós nunca, jamais estaremos pronta para ela. Todas as vezes que Deus te der uma promessa, você fala assim, eu vou ser abençoado. Aí, você vai ser abençoado, mas entenda, a promessa está pronta. Por isso que é a bênção, por isso que é promessa. Por quê? Porque quando Deus faz uma promessa para você, a bênção está pronta. Amém ou não amém? A bênção está pronta. Porém, é promessa por quê? Porque você não está pronto. Ele promete para você por quê? Porque você precisa ficar pronto para o cumprimento dessa promessa. O privilégio de receber uma promessa, meu irmão, de Deus, não significa que você está pronto para ela. Tem pessoas que, por isso que ela é doce na boca. A palavra é doce na boca, por quê? Porque a pessoa recebe e acha que está pronto para a promessa. Ai, Deus me deu uma promessa, maravilhoso, glória a Deus, Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo. Querido, quando Deus nos dá uma promessa, o nosso privilégio é saber que há esperança para nós. E que a promessa que Ele está fazendo para mim e para você é o anúncio. É o anúncio dEle. Ele está anunciando, olha, eu vou começar um processo na tua vida para te aprontar, para te deixar pronto para o cumprimento do que eu estou te prometendo. Quando Ele te prometeu uma coisa, Ele estará falando, querido, nas entrelinhas, só isso somente quem é espiritual consegue entender. Porque quanto mais nós entendemos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos sobre Deus, mais nós descobrimos que nós não sabemos nada sobre Ele. E a gente começa a ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. E quem é espiritual não fica só emocionado com a palavra. Ele se prepara. Por quê? Porque Deus, quando a gente se prepara e a gente se coloca nas mãos dele, Ele começa a cumprir a sua palavra nas nossas vidas. E nós não somos surpreendidos. Por quê? Porque tem um monte de gente que acha que é espiritual, recebe a promessa e acha que está pronto. Recebe a promessa e fica, glória a Deus, aleluia, eu sou o cara. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele me deu uma promessa, Ele me ama, sim, Ele te ama. Ele te deu a promessa do jeito que você está. Mas entenda uma coisa, você não será abençoado do jeito que você está. O que Deus vai fazer? Na hora que Ele te promete, Ele está divisando para você, eu vou começar um processo na tua vida para deixar você do jeito que eu quero, para tomar posse dessa bênção que eu estou te dando. Eu vou começar isso. Não tem, querido. Nós lemos Jeremias. Agora entenda uma coisa. Não tem como se fazer um vaso novo sem antes quebrar o que já existia. Não tem como fazer isso. Nós temos promessa. Nós começamos o ano com uma promessa. Nós terminamos o ano passado com uma promessa. Nós temos a promessa do ano de 2020 que muita gente já abandonou. Abandonou a promessa, porque é novo ano. Não,
Porque Deus diz que aquilo, que a promessa é nossa para sempre. É nossa para sempre. É nossa para sempre. Então Deus não foi nosso Deus de provisão. Jeová Jireh, que a gente não conhecia, somente em 2020. Ele está sendo hoje. O mesmo Deus de graça, de misericórdia, que está se revelando para cada um de nós. É aquele mesmo Jeová Jireh que disse que ia se revelar para nós de uma maneira que a gente ainda não conhecia. E Ele continua fazendo isso. Por quê? Porque a promessa é nossa e dos nossos filhos para sempre. Naquele momento, 2020, Deus começou um tratamento conosco, um processo com a gente. E esse processo continua em andamento. Em 2021, Deus começou outro processo, nos deu uma nova promessa e começou um processo. Nós continuamos nesse processo. No ano de 2022, nós temos uma promessa, Deus nos deu outra promessa. E Ele iniciou outro processo e nós estamos no meio desse processo. Por isso que Paulo diz, assim, lá no capítulo 3, no verso 13 de Filipenses, não julgo eu já ter alcançado, não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, verso 14. Mas não é se esquecendo da promessa, irmão, é se esquecendo das coisas que te segura, das coisas que te amarra, das coisas que te prende, das coisas que te faz odiar, das coisas que te faz andar para trás, das coisas que te faz glorificar o nome de Satanás na tua vida. É se esquecendo de coisas que nem de longe pode ser comparada às coisas de Deus para nós. É esquecendo do que não deu certo, é esquecendo das feridas, dos traumas, é sendo sarado por Deus e avançando. Por quê? Por causa da promessa. E nós estamos num processo. Amém ou não amém? Agora você quer entender o processo de Deus para a tua vida? Entenda uma coisa, olha só. É assim, no Éden, o homem era um vaso perfeito. Diga, um vaso perfeito. Aonde que o homem era um vaso perfeito? No Éden. No Éden o homem era um vaso perfeito. Mas esse vaso, ele se quebrou nas mãos do oleiro. Ele se quebrou no Éden. Esse vaso se quebrou ali. E o oleiro, do barro, do vaso perfeito, ele volta a fazer um vaso novo. Não é isso que nós lemos Jeremias, sim ou não? Fazer um vaso novo. Um vaso novo. Agora entenda e repete comigo, fala vaso novo. Mas diz forte, que quem tem convicção de que está falando. Fala vaso novo. Não é vaso perfeito. Mesmo sendo Deus que faz. Amém? Vaso novo não é vaso perfeito, mesmo sendo Deus que faz. Não por causa de Deus, mas por causa do barro, que não presta mais para ser vaso perfeito. O barro não presta mais para ser vaso perfeito. Então Deus pega o barro e não faz um vaso perfeito. Ele pega e faz um vaso novo. Aí você pergunta para mim, pastor, mas qual é a diferença? Entenda, lá no Éden, o homem era o vaso perfeito. E era vaso perfeito por quê? Porque o vaso perfeito cumpre todos os propósitos de Deus ao mesmo tempo.
O vaso perfeito, quando Deus chegava, conversava com ele. Quando Deus chegava, olhava para ele. Você, não é bom que você esteja só sem ele dizer nada. Deus chegava, olhava para ele, olha, vai dar nome para todos os animais. E ele ia lá sem reclamar. O homem, o vaso perfeito, ele cumpria todos os propósitos de Deus. Ele era capaz de cumprir todos os propósitos de Deus. Porém, o vaso novo, ele só cumpre um propósito de cada vez. Um propósito de cada vez. Então, todas as vezes que Deus mudar o propósito, o que ele tem que fazer? Ele tem que quebrar o vaso para fazer de novo. Para que o vaso não desperdice a bênção. Para que o vaso não jogue fora o que Deus tem para ele. Para que o vaso não estrague o que Deus tem de precioso para dar para nós. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que temos, porém, esse tesouro, em quê? Em vasos de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. E não de nós. Você, eu, nós não podemos nada. Nada, você não pode nada, você não é o cara. Você não é nada. Se Deus deixar de renovar a misericórdia dele na tua vida hoje, você morre. Se Deus tirar o espírito de você, não sobra nada, a não ser pó. Você não é nada, nós não somos nada. Nós não somos nada, nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Deus. Então o processo é simples. Como nós não somos mais vaso perfeito, nós necessitamos fazer um vaso novo. Então, quem é que pode fazer esse vaso novo, querido? Somente o Senhor. Somente o Senhor, porque é isso que ele está falando aqui. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aí no verso seguinte ele diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Quem acha que Deus não pode fazer com você isso? Agora a pergunta é diferente. Quem quer que Deus faça de você um novo vaso? Não senti muita firmeza tua resposta, não. Quantos querem ser um vaso novo? Ou só canta, eu quero ser um vaso novo. Como um vaso na mão do oleiro. Porque a canção é bonita. Né? Tem gente que canta, não, eu canto porque é muito linda essa canção. Né? Eu quero ser como um vaso na mão do oleiro. Não lembro mais da canção. Não é assim, né? Você quer ser um vaso na mão do oleiro? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Você quer ser um vaso? Então entenda, antes dele construir esse vaso, ele vai quebrar. Ele vai te quebrar. E ele vai te quebrar, querido. Eu vejo gente orando, dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. Sim. E Ele fala assim, eu vou te levar para lugares mais altos. Quantos já ouviram isso do Senhor? Eu já ouvi isso. Você sabe o que Ele está dizendo? Eu vou te levar, mas a cada degrau até chegar nesse lugar alto, eu te quebro e te faço. E você só vai tomar posse dessa promessa quando você estiver do jeito que eu quero. Então não é você que diz que está pronto.
cara que me ganhou para Jesus, uma vez ele compartilhou uma experiência que ele fez seminário numa igreja batista lá em Campo Grande. Ele é uma das minhas referências de pregação. E ele disse que ele estava na igreja e ele olhava para os pastores que pregavam lá e ele ficava sentado olhando. Eu prego melhor que ele. No coração dele, né? Lógico. O que eu estou fazendo aqui? O que esse cara está fazendo lá em cima? Eu prego melhor. Eu prego melhor. Até que um dia Deus usou um vaso de honra para dizer para ele: no dia que eu achar por bem te colocar em cima, eu te coloco. Não é na hora que você quer. As tuas reclamações e as tuas comparações só te mostram que você não está pronto. E quanto mais você reclama, mais distante você fica. Porque não se trata do que eu penso, do que eu quero, do que eu acho, mas se trata do que Deus quer, do que Deus faz. E nem eu e nem você estamos aqui nessa noite, querido. Não é porque a gente não tinha nada melhor para fazer em casa. Não é porque alguém me convidou. Eu não estou aqui porque eu estou precisando de dinheiro ou precisando de alguma coisa. Não, não estou aqui. Eu estou aqui, sabe por quê? Por causa dele. Por causa dele. Se tu veio aqui pelo mesmo motivo que eu, você está aqui para glorificar o nome dele, adorar o nome dele. Ninguém adora a Deus fazendo o que quer. Ninguém adora a Deus fazendo o que acha que está certo. Adoração ao Senhor não consiste em conhecimento, mas em obediência. Tô nem aí se você acha que conhece mais do que eu. Foi eu que Deus colocou aqui em cima. No dia que ele achar por bem me tirar, ele tira. Mas é ele que vai fazer. Esse é o processo. Nós não somos, a gente não consegue mais ser aqui vaso perfeito. A gente só consegue ser vaso novo. Novo. Nós não conseguimos mais cumprir o propósito, todos os propósitos de Deus ao mesmo tempo. É um de cada vez. É um de cada vez. É um propósito de cada vez. Todas as vezes, você tem um propósito, Deus te quebra, te faz, quando você estiver pronto, Ele cumpre a promessa que Ele te fez. Cumpre o propósito, você glorifica Ele. Pronto, você acha que acabou? Não. Você tem outro propósito. Como que eu sei disso, querido? No dia que você deixar de sonhar, você morre. Porque os teus sonhos revelam os propósitos de Deus para a tua vida. Você tem muitos sonhos, quando tem muitos sonhos? Aqui. Sabe o que significa os teus muitos sonhos? Você vai ser quebrado muitas e muitas vezes. Olha só, o oleiro do barro do vaso perfeito volta a fazer um vaso novo. Vaso novo não é vaso perfeito. O vaso perfeito, ele estava pronto para cumprir todos os propósitos de Deus. Amém? Já o vaso novo cumpre um propósito de cada vez. Por isso, há a necessidade desse vaso novo ser o quê? Quebrado e refeito pelo oleiro todas as vezes que o propósito mudar. Todas as vezes. Todas as vezes. Deus está te mandando ir por aqui. Ele já te quebrou e já te fez, você já está nesse caminho. Você está indo todo feliz. Aí Deus pega e fala assim, olha, você não vai mais para lá. Você vai para lá. Aí você, sabe o que você faz? O que você faz?
Primeiro, vai achar que está bom, vai colocar Deus à prova. Ah, não, tem que ouvir Deus. Deus tem que falar comigo. Ah, não sei o quê. Ah, isso, aquilo. Vai colocar um monte de coisa. Aí Deus pega e fala para ele, fala assim, olha, a prova que eu vou te dar, eu vou te quebrar. Depois que eu te quebrar, aí tu não tem como ir para lá. Como que tu vai para lá sem perna? Sem braço? Aí você fica nessa sem perna e sem braço pensando. Aí Deus, você não pensa. Por quê? Que Nabucodonosor ficou 7 anos comendo capim como bicho. Você acha que Deus não pode? Teima com ele. Teima com ele. Se acha o cara, como fez Nabucodonosor. Vai comer capim 7 anos. Sabe quando que ele voltou a ser quem era? Quando ele olhou para o céu e reconheceu que Deus é Deus. E Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, na quantidade que Ele quer. Ele não está preso, Ele não está amarrado à tua vontade. Se Deus não fizer, eu saio da igreja. Tchau. Se Deus não fizer, não oro mais. Beleza. Se Deus rasgo minha Bíblia, pode começar. Porque Deus não é refém seu. Deus não é nosso refém. Amém ou não amém? Toda vez que o oleiro vai quebrar o vaso para fazer de novo, ele anuncia isso para você através de uma promessa. Através de uma promessa. Das pessoas que estão conosco há 3 anos, uma coisa que eu percebo muito assim na Priscila. A Priscila, toda vez que eu vou falar sobre a promessa e falo, o ano vai ser assim, ela fala, misericórdia, meu Deus. Aí a reação dela fica marcada aqui. Todas as vezes. E é essa a reação que nós temos que ter, irmão. Não é de medo, mas a gente precisa se preparar. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente recebe uma promessa, recebe a promessa e acha que vai ficar sentado, tomando tereré, né? Comendo açaí, né? Sei lá. Eu esperando, Deus vai cumprir a palavra. Não, filho, Ele vai te quebrar todinho. Ele vai te quebrar todinho. Olha só. O meu propósito, é assim que Deus fala, quando Ele anuncia a promessa. Olha o que Ele está dizendo nas entrelinhas. Ele fala assim, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar seu trabalho. E quando Ele dá direto assim, olha... vou te dar um trabalho ganhando tanto assim. Aí você, glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo na entrelinha? Ele está dizendo assim, o meu propósito para a sua vida agora é esse. Aí ele anuncia a promessa. Aí ele, em seguida, lá no coração dele, ele está dizendo assim, então se prepara. Porque eu vou te quebrar. E vou te aprontar para o cumprimento dela. Talvez você ainda não ouviu isso, né, de mim hoje aqui nesse lugar, mas você já sabe. Ser quebrado, filho, não é bom, não é gostoso, dói. E a pior dor que o ser humano pode ter não é dor física, dói a alma, dói o espírito. Você sabe o que significa isso? Tem gente que tem dor física e fica em paz. Você sabia disso? Mas dor na alma e no espírito não tem como ter paz. Tem pessoa que não dorme. Tem pessoa que fala, vou orar, e chega lá e não consegue orar.
Vou cantar uma música, não consegue cantar. Não tem vontade de vir na igreja. Não tem vontade de conversar com os irmãos. Por quê? Porque está doendo. Está mexendo com ele. E você sabe por que ele não tem vontade de conversar com o irmão? É porque naquele momento ele é só um caquinho. E o irmão talvez é um vaso mais bonito do que ele. Está se tornando um vaso. E o pior, que quando isso acontece, a gente não olha para cima, a gente olha para baixo mesmo. A gente olha para as pessoas que estão no mesmo nível que nós ou abaixo de nós, e a gente começa a ver que elas estão melhores do que a gente. Só que se eu não entender o processo, eu saio e coloco a culpa em Deus. Mas se eu entender o processo, eu aguento firme. No nome de Jesus. Aí eu pergunto para você, nós já vamos terminar. Por que tem que quebrar e fazer um vaso novo? Por que tem que quebrar? Porque é necessário arrancar todos os resquícios do antigo vaso e do propósito antigo para poder receber o novo. O novo. Jesus não falou sobre os odres? O odre, ele falou assim, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Por que quando o propósito muda você tem que quebrar o vaso? Porque se não quebrar o vaso, esse vaso não aguenta o propósito novo. O propósito novo, e tem, irmão. Eu achei que propósito era só um. Sabe de nada, inocente. Tem muita coisa que nós precisamos aprender. Olha, você vê, para você entender melhor. O povo de Deus, ele era escravo aonde? No Egito. Amém? Mas a promessa que Deus tinha dado, que eles iam sair de lá do Egito, iam voltar para a terra e tomar posse dela, uma terra que manava leite e mel, Deus deu para Abrão, foi quando Deus mudou o nome, se não me engano, no capítulo 17 de Gênesis. Falou, olha, o teu povo vai ser peregrino numa terra durante 4 gerações, e vão ser escravos lá. Depois eu tirarei com mão forte e levarei para uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu. A promessa existia. Passou-se 430 anos com eles lá como escravos, lá no Egito. Aí eles clamaram ao Senhor, né? Aí o Senhor ouviu, levantou Moisés. Moisés foi um menino que foi salvo da matança, amém ou não amém? Depois ele foi colocado nas águas, a filha do faraó encontrou ele, amém ou não amém? Aí ele foi considerado príncipe do Egito, amém ou não amém? E ele foi criado até com quantos anos no palácio? Quem sabe? 40 anos. Ele foi criado como príncipe do Egito 40 anos. Aí ele descobriu quem era ele. E ele descobriu que ele foi conservado em vida para poder libertar o povo. Mas aí o que aconteceu? Ele matou um egípcio e teve que fugir do Egito. Aí ele foi parar na casa de Jetro, que casou com a filha dele, a Zípora. Amém? Aí ele ficou quantos anos na casa de Jetro, quem sabe? Mais 40. Por que ele teve que ficar 40 anos na casa de Jetro? Para tirar tudo que era do Egito dele. Ele recebeu a promessa, irmão. Você não está entendendo, ele recebeu a promessa. Ele ficou 40 anos na casa de Jetro. Quando Deus viu que ele estava pronto, ele apareceu numa sarça ardente. Quando Deus vê que você está pronto, meu irmão, nada. Se eu não chegar como pastor da igreja e dar a palavra para você, ele mesmo aparece numa árvore
queimando em fogo, e vai falar, olha, eu vou te usar, meu povo orou, vou te mandar lá para libertar eles. Só que ele falou para Moisés, olha, quando Moisés estava pronto, falou, Moisés, é o seguinte, tu vai chegar lá, eles não vão acreditar em você. Eles não vão acreditar em você e Faraó não vai deixar. Sabe por quê? Eu vou envergonhar os deuses do Egito na frente de todo mundo. E é necessário isso. Sabe por quê? Porque depois que eu tirar eles de lá, eles precisam continuar crendo que eu faço. Aí ele fez. E tirou o povo. E levou o povo para onde? Aí eles entraram no deserto, agora nós vamos para a terra prometida, vamos entrar na terra que manda leite e mel, nós somos os caras, glória a Deus, Deus é que vai conosco, vai na nossa frente, sou maravilhoso, sou lindo. Entrar no deserto. Aí Deus pegou e falou assim, olha, quer ver como vocês não estão prontos para receber a bênção? Manda 12 espias ir lá olhar. Foi os 12. Aí quando voltou, o que vocês têm para me dizer da promessa? Somente 2 dizem assim, vamos entrar e o Senhor, mas o restante falou o quê? Deus olhou para ele e falou, vocês não estão prontos, viu como vocês não estão prontos? Vocês vão ficar andando em círculo desse deserto até que seja arrancado de vocês o Egito que está dentro de vocês. Eles ficaram 40 anos. Aí Deus, para manter a fé viva deles, sabe o que ele fez? Criancinha de 4 anos de idade, uma túnica só, um chinelinho só. A túnica crescia junto com o corpo, não envelhecia, e não era necessário fazer uma nova. O chinelo cresceu junto com o pé, esticou. E Deus sustentou com maná durante 40 anos. Não deixou faltar nada para eles. E sabe o que esse povo que crescia junto com a roupa fez? Quero comer carne. E Deus, para poder falar assim, olha, eu posso, sabe o que ele fez? Falou assim, fala para esse povo que amanhã eles vão comer carne até sair pelos ouvidos, pelo nariz. E Deus mandou, até que eles reclamou, eu não quero mais, já estou enjoado de carne. No dia que eles estavam prontos, eles ficaram 40 anos no deserto. Por que eles ficaram 40 anos? Deus tinha quebrado o vaso e estava fazendo de novo. Quanto tempo Deus vai levar para fazer de você um vaso novo? Quebrar é da noite para o dia, irmão. É simples. Ó. É só soltar. É só soltar e não sobra nada inteiro. Quebrar é fácil. Quebrar é só cair. Você está entendendo só cair? Você já ouviu falar assim, fulano estava vindo bem, de repente ele caiu da fé. Aí para se levantar, irmão, cair é fácil. Então assim, para quebrar é fácil. E para levantar, para ser feito de novo? Para ser feito de novo. É por isso que Romanos 12, versículo 2, vocês sabem o que está escrito lá? Assim, não vos conformeis com este, mas o quê? Pela renovação da vossa mente. Ou seja, não ache que está pronto. Deixa Deus te transformar do jeito que Ele quer, porque o oleiro vai fazer do jeito que Ele quer. Aí ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, é maravilhoso. Para a gente poder encerrar, abre aí Romanos capítulo 11. Romanos 11. Deus nos deu a promessa, amém? A promessa é para cumprir um propósito em nós, para Ele. O objetivo
da promessa de Deus nas nossas vidas é esse. É transformar a nossa vida e glorificar o nome dele. Amém? Esse é o objetivo. Quem encontrou o capítulo 11, dá um glória a Deus. Romanos capítulo 11, diz assim a partir do verso 33, olha que coisa interessante. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de quem? De Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Alguém aqui deu alguma coisa para Deus? Alguém consegue dar alguma coisa para Deus para ser recompensado por isso? Não, irmão. Você acha que o tempo que você passa de oração é grande coisa? Não é nada. O dízimo que você dá ou não dá, você acha que é alguma coisa? Não é nada. A oferta não é nada. Como Davi disse lá em 1 Crônicas 29:14, falou assim, olha, quisera eu dar alguma coisa de mim mesmo para o Senhor, mas tudo que nós te damos é apenas um pouco daquilo que o Senhor já tem nos dado. Não tem como. Mas aí ele diz assim, ó, verso 36, porque dele, o que é dele? É a promessa. Amém? Por ele, ou seja, não está nele, está em nós. O que está em nós? Diga assim, o processo. Porque dele a promessa, por ele o processo. E para ele o cumprimento da promessa. São todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele é a promessa. É o princípio. Processo. Você não dá conta de se fazer sozinho. Você não dá conta de se construir sozinho, de se moldar sozinho. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você, fala para ele, fala, você não tem, nunca terá, jamais será capaz de se discipular. Você sempre vai precisar de um discipulador. Não tem como. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, querido, para a gente poder orar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma notícia para você. Nós estamos numa igreja. Nessa igreja, meu irmão, no nome de Jesus, nós não fugimos do processo. Nós não rejeitamos o processo. Alguns dias atrás, teve um pastor que chegou para mim e falou, pastor, você não tem carro? Eu falei, não, não tenho. Mas como não tem carro? Aí eu falei para ele, eu estou no processo. Não, irmão, faltando fé aí. Eu falei assim, não, irmão, a nossa fé é para nos manter no processo. E o processo é necessário ser quebrado, para depois ser um vaso novo. Nós somos nova criatura. Por que somos novas criaturas? Nós somos novos vasos. Vamos quebrados. Capítulo 26, verso 10 de Levítico diz assim, que é necessário remover o quê? O velho para dar lugar ao quê? Ao novo. Ao novo.
O que tem de velho em você? O que há em você? Quem é casado aqui, tudo que tinha na vida de solteiro não serve, pelo menos 50% da vida de solteiro não serve para o casamento. Tem que jogar fora. Amém? Filhos, até a maioridade, filho. Depois é um tratamento, é uma situação, depois da maioridade é outra. Glória a Deus, feche os teus olhos, em nome de Jesus.